Eu tenho que colocar esse assuntozinho aqui na mesa para ver qual que é a impressão dos meus colegas e também a sua impressão, você que está me acompanhando. Porque vem aí a campanha da Damares, abstinência sexual. O modo da campanha é exatamente o seguinte: não apenas a camisinha ou anticoncepcional, mas também a abstinência sexual. Na visão da ministra, exatamente ela está partindo agora, dizendo que a relação sexual está acontecendo muito cedo. Então, se você analisar bem, ela tem até razão. Está começando mesmo muito cedo. Está começando muito cedo. E talvez nós tenhamos que ter uma resposta. Qual que é a idade correta para que exista aí o início da relação sexual, dos contatos e das relações sexuais? Mas nessa campanha eu estou vendo uma certa incoerência. Porque quando se fala numa campanha de abstinência, eu creio que nada mais eficiente do que realmente a discussão desses assuntos dentro de uma sala de aula. E aí a gente percebe que discutir sobre diversidade sexual e tudo mais é muito importante dentro da escola. Então, a partir do momento que a ministra vem e diz que vai fazer uma campanha pela abstinência sexual, eu não consigo entender como que se postam contrariamente à discussão das questões da diversidade sexual, de tudo aquilo que acontece dentro de uma sala de aula. Que incoerência, que realmente trombada de opinião. Porque eu acho que é importante, sim. Eu acho que é importante. Você entende, não? O que eu vejo é que a molecada está entrando em relacionamento sexual muito cedo e não estão tendo o cuidado na proteção. Na proteção para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, não estão tendo a preocupação com a gravidez precoce e nós estamos achando que deve existir, sim, uma discussão, mas uma discussão madura e não simplesmente uma discussão pelo lado que a própria ministra está querendo apontar uma questão como essa. Madalena, o tratamento que o governo quer dar à sexualidade beira o absurdo. Beira o absurdo. Primeiro porque o sexo é da intimidade das pessoas. O Papa Francisco mesmo já declarou: o sexo é um dom de Deus. É uma potencialidade humana que nos foi dada pela natureza. Para quem acredita, foi nos dado por Deus. Então não há pecado no sexo. O que é preciso fazer é ter uma sexualidade saudável, né? Inclusive escolhendo o momento certo para começar. Qual é? Não sei. Cada um determina, porque o sexo é da individualidade, dos valores que a gente aprende em casa, né? Daquilo que a gente consegue absorver também de informações do processo de educação. A sexualidade é íntima. O governo, evidentemente, vai gastar dinheiro à toa ao querer controlar a sexualidade alheia. Chico Buarque não canta naquela belíssima canção que não tem governo, nem nunca terá. O sexo é assim. O governo não vai conseguir interferir na sexualidade das pessoas. O que uma política pública eficiente faz é redução de danos. É você ensinar que é necessário fazer sexo com cuidado por causa das doenças, para evitar a gravidez precoce, para evitar as doenças sexualmente transmissíveis. O mais é discurso moralista baseado em preceitos religiosos. Aliás, há uma contradição nisso, porque é bíblico. Né? Deus fez o Adão e a Eva e disseram: olha, não mordam, não comam aquela maçã. A maçã, na verdade, é a metáfora do sexo, né? E o Adão e Eva fizeram o quê? Comeram a maçã, porque não tem controle, o sexo não tem controle. Isso é bíblico, dona Damares, é bíblico. A senhora, que é uma estudiosa da Bíblia, deveria perceber. Então, quando o governo tenta interferir na intimidade das pessoas, dizendo quando e como se deve fazer sexo, vai ser um fracasso retumbante, né, em detrimento das políticas de prevenção, porque essas sim são eficazes. Se controlou a AIDS no país quando você fez uma política séria de prevenção, de campanhas de conscientização, de distribuição de meios para prevenção. Só assim, esse discurso de que não faça sexo, isso aí é balela, é um discurso moralista que não vai colar. Eu discordo de vocês, porque
não é não faça sexo, é uma orientação, se você puder retardar. Inclusive, eu nem vou usar o termo abstinência sexual, eu prefiro retardar a sua relação sexual, que é quando você vai ter mais experiência, quando você vai saber realmente se é o que você quer para a sua vida, iniciar a relação sexual naquele momento, se você está seguro com aquele parceiro. Eu acho que relação sexual é isso, é segurança. E eu penso assim. Agora, eu acho que a gente tem que avaliar os números. Nós temos dados que mostram que no Brasil, de cada 1.000 mulheres com 19 anos, 62 estão grávidas. É acima da média mundial, que é de 44 mulheres nessa faixa etária. Então, só quem sabe ter um filho muito jovem, não está preparado, é que pode dizer se realmente deveria ter começado a relação sexual mais tarde, está mais preparada, ter se programado ou não. Porque um filho, depois que você coloca ao mundo, isso muda a sua estrutura de vida. Você tem que se dedicar. Não é assim, eu vou ter um filho daqui a 2 anos, eu vou voltar a estudar. Não é, nem sempre é assim. Então tem que se pensar muito. Eu acho que orientar o jovem, a manter uma relação sexual mais madura não quer dizer que você vai eliminar as políticas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. O governo não está dizendo isso. Então eu acho que é uma medida que está vindo para ver se vai dar certo, e eu estou de acordo. Eu acho que se a pessoa puder retardar, claro que é a decisão de cada um, e está mais seguro na hora de fazer o sexo, de praticar relação sexual, eu vejo isso como positivo. Chico, você está corretíssimo nessa sua posição. Eu acho que ninguém aqui ousaria discordar disso, né? Que isso realmente seria o ideal. E isso é alguma coisa que se parte de um diálogo muito franco, muito sério, dentro de casa, com os pais. Quer dizer, é muita orientação que leva o jovem a ter essa opção de retardar ou não o seu relacionamento sexual. E se ele optar por não retardar, que ele tenha, então, a proteção toda que é necessária. O que a gente não pode confundir, o que é de âmbito pessoal e familiar, e muitas vezes até religioso, com o que é de âmbito do Estado. O Estado não tem que se impor, não tem que trabalhar. Mas o Estado não está se impondo, Nancy. Não o Estado está colocando ele uma está orientação. sugerindo. Mas ele não tem que orientar, ele não tem que sugerir a sexualidade alheia, Chico, Lourenço. Claro que tem, claro que não. Claro que não. Então ele não tem que sugerir que você use preservativo? Tem que sugerir. É uma decisão sua. Há um impacto se social. Se você confia na parceira que você está, você usa. Não, há um impacto social, Chico, no âmbito do sistema de saúde. Mulher jovem, Chico, com esses números, não impacto social. O ser humano, e principalmente o jovem, o adolescente, já é da sua estrutura, do seu DNA, transgredir. A partir do momento que o governo... A gente não pode concordar com transgressão. A partir do... Mas isso é... Isso não é transgressão. Isso é da natureza humana, gente. Mas isso vem dos seus hormônios, vem da sua natureza adolescente. É isso que eu quero dizer. Não é transgredir porque ele é um criminoso. Não tem nada a ver com isso. Agora, quando o governo impõe ou sugere alguma coisa, automaticamente isso já tem cheiro de proibido. Quer dizer, então você simplesmente chama mais atenção ainda para algo que já tem tanto tabu. Existem inúmeras tentativas já feitas pelo mundo como essa. Não é, a Damares não está inventando a roda e sequer trazendo isso a primeira vez para o Brasil como uma novidade. Isso já foi tentado, inclusive, nos Estados Unidos, em vários estados. Em todos eles, em 100% dos estados em que o Estado tentou se impor nessa questão da abstinência sexual, os números foram retumbantes depois. Justamente se colheu aí números completamente contrários. É claro que em países onde você tem um religiosismo muito forte, dominante, como no caso da Índia, alguns países da África que são tribais, que tem toda essa questão de realmente... ter aí a religiosidade como a mestra, né, como aquilo que comanda realmente o seu comportamento, isso pode até ter tido algum número aí satisfatório. Mas, Madalena, os números são retumbantes. Isso não dá certo em lugar nenhum do mundo, porque é do ser humano, é como o Luiz disse. Eu creio que isso tem que ser levado. A discussão sobre sexo, sobre diversidade nas escolas, com uma profundidade muito grande. Sabe por quê? Eu tenho percebido que tem muitas pessoas doentes
psicologicamente falando e até de forma psiquiátrica, doente em função dessa questão da sexualidade e do pecado, sabe? Então, nós temos que começar realmente a rever essa postura, porque as pessoas estão ficando doentes mentais em função de ter uma culpa pela questão sexual. Doentes mentais. Aí você cria ansiedade, depressão e um monte de doenças que estão por aí em função exatamente de você ter uma liberdade de discussão disso, mas uma discussão sem essa história de colocar religião no meio. Colocou religião no meio e falou, é pecado isso aqui. Bom, uma relação de culpa. Eu não posso bater uma punhetinha aqui, pelo amor de Deus. Eu fiz um pecado agora. Mas é isso. As religiões, infelizmente, propagam a culpa. E muitas pessoas, Madalena, não conseguem, mulheres principalmente, porque o homem, por ter um órgão exposto, ele lida melhor com o seu órgão sexual. A sociedade é falocrática, se é que você me entende. A mulher não se conhece. Você tem aí... E não é, mas são casos isolados. Não, essa é quase que a realidade de um percentual grande de mulheres no Brasil, e mundo afora, em alguns países pior ainda, que desconhecem o próprio corpo porque o toque é pecado, é pecaminoso, o seu sexo é feio, os seus cheiros, as suas formas são feias e devem ser escondidas. As pessoas não conseguem lidar bem com a sexualidade, Madalena. Então, nós precisamos falar abertamente e Chico, não dá para aceitar esse discurso, olha, vamos pregar a abstinência. É claro que se cada um de nós aqui pensarmos na nossa iniciação sexual, estávamos preparados para ela? Não estávamos. Eu tenho certeza que a maioria, pelo menos, vai falar, realmente, se eu pudesse ter adiado, mas não adianta, não tem controle. A sexualidade é um fórum íntimo, não adianta brigar com hormônios. Vamos aceitar essa realidade, parar com o discurso moralista pecaminoso e lidar com o fato de que o jovem tem que ter orientação para fazer e fazer com segurança, para evitar a gravidez e evitar doenças. Esse é o discurso mais fácil, Luiz, que se faz, infelizmente. Enganoso e traz para a religião. No século XIX, um lord inglês chamado Baden-Powell, não tem nada a ver com o músico brasileiro, ele que foi um lord inglês, fundador do escotismo, ele levantou a bandeira da contrariedade à masturbação, dizendo, aliás, amedrontando os adolescentes, dizendo que masturbação causava fraqueza, cegueira e levava os jovens à loucura. Foi uma loucura quando ele acabou propondo esse tipo de situação, porque teve aí uma polêmica extremamente grande. 2 séculos nos separam do Baden-Powell e da Damares. Mas a gente percebe que o assunto, quando envolve sexo, é um grande tabu, né? Muitas vezes causando aí a questão da vergonha. O que eu acho estranho em toda essa história, e eu fico aqui intrigado com isso, que é que o mesmo governo que propõe uma ação dessa, que eu sei o que vai acontecer, não vai dar em nada, né? Apenas fica nessa expectativa aí de mais uma polêmica. É o mesmo governo que muitas vezes bloqueia qualquer tipo de ação de sexualidade para se discutir esse tipo de assunto dentro da escola. Ou seja, nos momentos onde você tenta fazer alguma coisa para que as pessoas tenham mais informação, eu acho que isso é o que realmente resolve, você acaba propondo alguma coisa nesse sentido. Mas então, essa não é uma tentativa de debate, combinam. Fernando, com a sociedade, quando se lança uma proposta como essa, é o momento para se discutir. Abstinência, mas é o momento para debater, Chico, Madalena. Pelo que eu sei... É correto, não é correto? Retardar é debate. A hora que você parte por uma relação sexual sadia, você está ali depositando, logicamente, jogando toda uma tensão e toda a sua ansiedade exatamente numa questão como essa. A partir do momento que você parte para a abstinência, você vai estimular e intensificar a ansiedade. A gente está falando num país que tem meninas de 12, 13 anos grávidas, Madalena. Procure qualquer posto de saúde, que é necessário qualquer bairro de Araraquara. Protegido. Não é não fazer uma jovem de 12 anos, não é não fazer, anos, Chico. tem a estrutura para fazer sempre sexo seguro, você vai esperar isso? Isso é uma realidade, Chico. Isso é uma realidade humana. Mas é uma realidade humana. Não é uma realidade humana. Não é realidade humana. É uma realidade humana. Brigar contra isso é esconder. Se fosse realidade humana, seria a maioria. O que a gente precisa separar agora é sexualidade de sexualização. A sexualidade precisa ser discutida e de uma forma correta. Agora, cientificamente, 0% de resultado numa abstinência sexual. Sim, agora, o que acontece? Concordo. Realmente,
Meninas de 16, 14 anos que engravidam, depois você vai conversar com elas e elas diziam que não estavam preparadas e não estavam orientadas. Então, o que precisa ter agora é uma conversa franca com essas adolescentes e explicar o que acontece depois. Porque a falta de informação leva a essa gravidez precoce e depois é o Estado que vai ter que segurar essa criança, segurar essa mãe, dar toda a proteção, dar todo o encaminhamento para a situação. Estou curioso para saber como é que a campanha vai ser desenvolvida. Por isso que eu foquei o assunto. Então, eu quero saber como que essa campanha ela será desenvolvida. Então, como é que você vai estimular a abstinência? Ou não faça sexo que é pecado. Aí é que está o meu... Não se pode falar em pecado. Não, realmente. Pecado, ninguém está falando em pecado. Está falando em retardar para ter mais segurança e saber de que forma que você vai se relacionar. Evitar a gravidez precoce. Vamos ver quem tá que vai... falando que sexo é pecado, não. Inclusive, precisa saber que... Com camisinha você evita a gravidez. Então, como que vai ser feita essa campanha? Por isso que eu levantei esse assunto aqui. Eu estou curioso para saber como que vai ser desenvolvida essa campanha. Há quanto tempo se faz campanha de preservativo e não se evita a gravidez precoce no Brasil? Opa, aí você está negando os números, Chico. Não, aí você não está se negando evita os muitos números não, Ô, Luiz. Chico, pega o avanço. Você está pegando um dado isolado. Pega o processo. A partir do momento em que você... Olha, isso é estatístico, Mas Chico. resolveu o problema, Luiz? Olha, Chico, se você avança na questão, você está resolvendo a E questão. você acha que não se pode tentar outra possibilidade para reduzir esse impacto social? Mas se deve, então, é uma se deve. tentativa. Agora, não é falar em Agora, abstinência sexual. A igreja tenta pregar o celibato há 2000 anos e não consegue nem no clero, Chico Lourenço. O Chico Buarque já cantou, não tem conserto, não tem governo, nem nunca terá.